O Caio manda aqui agora, pegando aí. Caio, eu gostaria da sua opinião. O fato de não mais trabalhar na obra faz com que Deus cobre isso de mim um dia? Que obra? Que obra, meu amigo? A obra que você fala é esse negócio de que acontece dentro daquela caixinha, daquele templo ali. Que nada. Você estava trabalhando para o pastor, para o diácono, para o presbítero. Estava se afirmando a dessa, ganhando um nome de importância, de preeminência, um status de consagrado. Isso aí é que vocês chamam de obra, isso não tem nada a ver com a obra de Deus. A obra de Deus não consiste em servir uma torre, nem em ser ministro de uma liturgia. Isso tem a ver com aquela confraria dos saduceus do templo. Agora, a obra de Deus só acontece dentro da gente. Como o reino de Deus. Onde é que você acha que o reino de Deus está? Que o reino de Deus badala num sino, que o reino de Deus é da altura de uma torre, que o reino de Deus é do tamanho de um templo de Salomão, que o reino de Deus é feito de construções humanas. Você nunca ouviu, nunca leu que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? A obra de Deus é aquela que acontece no seu coração. Você é amargurado? Fique livre da amargura, aí a obra de Deus se instalou em você. Você não perdoa? Aprenda a perdoar pela fé, aí a obra de Deus se manifestou em você. Você é pessimista, negativo? Encha-se de bom ânimo, aí a obra de Deus está começando a aparecer em você. A obra de Deus é o fruto do Espírito, é sinônimo. Obra de Deus e fruto do Espírito são a mesma coisa, porque é o único fruto, é a única obra que Deus pode ter na vida humana é aquela que decorre de amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a obra de Deus. Se você deixar isso, você está morto. Agora, se você frequentar um templo, fizer essa obra que você faz aí, seco e morto do jeito que você está, pode fazer mais 200 anos. Depois você vai dizer: Senhor, tu ensinavas na minha escola dominical, eu era obreiro na tua obra. Ele vai dizer, como diz em Lucas 13, eu nunca te conheci. Tem muita gente me perguntando se dentro do Templo de Jerusalém Jesus não realizou nada, porque dentro do ambiente religioso Deus não age. O que eu respondo a essas pessoas, Caio? Bom, aí já está querendo botar limite na ação de Deus, né? Já é o oposto da história de sempre. Já é o cara que está ficando religioso da sua antirreligiosidade. Porque os hiperreligiosos ensinam que Deus está no templo. E Deus só age no templo, fora do templo não há ação de Deus. Sim. Isso é um lado extremo dessa bipolaridade. Agora você está me apresentando um outro lado que eu também tenho ouvido nos últimos tempos, muita gente perguntando cada vez mais isso aí. E dizendo que tem ouvido aqui, ali, acolá, pessoas falando que Deus não age no templo. Que Jesus, por exemplo, nunca fez nada no templo. E não é isso que eu leio no Novo Testamento. Porque Deus age onde Ele quer. E o templo não é um impeditivo para Deus agir. O que é um impeditivo para Deus agir é a insinceridade humana, dentro ou fora do templo, tanto faz. Mas, por exemplo, Jesus curou no templo? Curou pouco, a maioria das vezes ele curava fora, onde a vida estava acontecendo. Mas se você abre, por exemplo, aqui em Mateus, no capítulo, vamos ver, no capítulo 21, no verso 14, se diz: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Que parte do templo era essa? Era onde as coisas públicas podiam acontecer. No Santo dos Santos, só uma vez por ano entrava o sumo sacerdote. No santo lugar entravam os sacerdotes para oferecer sacrifícios, rituais, liturgias. E no átrio anterior era onde tudo acontecia no templo.
Então, naquele lugar ali, onde era possível de isto acontecer, aconteceu. Onde era possível de coisas aconteceram. Entre elas, esta aqui. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Então, meu Deus, nenhuma implicância contra as crianças. No mesmo lugar, quer dizer, contra as pessoas. Nem contra o templo. No mesmo lugar, no templo, as crianças cantavam e louvavam a Deus, a Jesus que estava ali, curando naquele ambiente do templo. E aí reclamaram de Jesus, manda eles calarem. E Jesus disse, olha, não ouviste de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Ou seja, com sinceridade, no templo, pessoas estavam agindo em louvor, crianças estavam cantando alegremente em louvor a Jesus, e ele disse, Deus aceita esse louvor. Na sinceridade, em qualquer lugar, em espírito e em verdade, tudo acontece. E tudo é aceitável, inclusive no templo. Por exemplo, você vai mais adiante, tem uma quantidade enorme de outras coisas que Jesus fez no templo. Especialmente aqui em João, no Evangelho de João. João 7, por exemplo. Você vê que no último grande dia da festa, Jesus no templo se levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi no ambiente onde o sacerdote entrou e jogou a água no altar, mais íntimo ainda esse lugar. Ele não só pregou naquele lugar, mas ele fez uma parábola, interpretou o sentido de Ezequiel, sobre o templo de Ezequiel, quando ele disse, porque como diz a Escritura, se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E você pode ir caminhando, especialmente no Evangelho de João e em Lucas, você vê em vários lugares aqui em Lucas também, que Jesus no templo, onde coisas estavam acontecendo. E em João várias delas aconteceram. Ou no átrio, ou no ambiente imediato. E houve muito ensino dele no ambiente do templo. João repete isso diversas vezes. Agora, é o lugar onde Jesus mais operou? Não. Não por quê? Porque era um lugar cheio de perseguição, de chateação, de inimigos, de hostilidades, de dificuldades. Não era por causa de um preconceito de Jesus contra pregar no lugar. Não era isso. E, além do que, ele não ficou parado num lugar só. E templo só havia um, em Jerusalém. Agora, gente havia em todo lugar. E o negócio dele era gente. Não era nem um único lugar, nem um único templo, muito menos. Então, me parece já que esse tipo de afirmação é de um pessoal que se radicaliza bipolarmente. Porque Deus age onde Ele quer, por meio de quem Ele quer. Até no templo, meu amigo. Então, por favor, sem bipolaridades, as pessoas não conseguem manter o equilíbrio. Porque o sentido não está nas geografias. A única coisa que dá sentido a tudo é se é ou não em espírito e em verdade. Se é em espírito e em verdade, também no templo. Tanto quanto tem que ser em espírito e em verdade, no lugar secreto, no meu fechar no meu quarto e falar com meu Pai, que está em secreto, só falarei com Ele se for em espírito e em verdade. Não é porque eu entrei no quarto e fechei a porta. Eu posso entrar no quarto, fechar a porta, e não ser em espírito e em verdade. Claro. Ou em qualquer outro lugar. Meu Deus, será que é tão difícil? Ou por que a gente tem que discursar sobre geografias e tentar encontrar absolutos de separação entre Deus e o homem, quando na realidade todo o movimento do Evangelho é inclusividade, de passar por cima de tudo. Jesus passa por cima do falso profeta e abençoa o pecador, apesar do falso profeta estar buscando honra para ele passa por cima de tudo, dos sacerdotes do templo, porque as paredes do templo é que nunca foram um impedimento para Deus agir, né? Só as